E esse ano o Ministério da Mulher vem com um tema maravilhoso, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Sabe, igreja, é um tema que, infelizmente, eu não vejo sendo tão trabalhado como deveria nas igrejas, em geral. Em geral, em todas as igrejas. Não estou aqui nem falando de igreja adventista, mas em todas as igrejas, religiões. É um tema que deveria ser mais trabalhado, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E aí, eu já ouvi muitas pessoas me perguntando, alunos que já chegaram em mim, professora, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus da divindade. Ele é a terceira pessoa da divindade, da Trindade. A gente tem Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. E é esse Deus maravilhoso que habita nesse mundo. Hoje, nós não estamos à mercê desse mundo. Sabe, a gente pensa que a qualquer momento isso aqui tudo vai estourar e que a gente está sozinho, que estamos largados nesse mundo de pecados. Mas não estamos. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, Deus da Trindade, ele habita nesse mundo. E ele é um ser. Ele não é um vento. Ele não é um assopro. Ele é um ser que tem sentimentos, tem emoções. Ele nos guia. O Espírito Santo nos ensina, nos conforta, nos consola. E ele também se entristece quando estamos fora dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. E certa vez Jesus, conversando ali com seus discípulos, ele vai falar para os discípulos que era necessário ele subir para que o Espírito Santo pudesse descer. Era necessário. Jesus veio e cumpriu a sua missão. É pela graça de Jesus que somos salvos. Mas ele roga ao Pai, ele rogou ao Pai. João 14, 16, mostra ele ali intercedendo, rogando e pedindo para vir outro Consolador, outro, como Jesus Cristo. A gente sabe que Jesus sempre foi e será o nosso Consolador, mas ele vai agora rogar ao Pai, porque Jesus sabia que nesse mundo, sem a presença desse Deus maravilhoso, sem a presença do Espírito Santo, em dias os discípulos teriam esquecido tudo que teriam vivido ali nos 3 anos com Jesus. Imagine nós, 2000 anos se passaram, não saberíamos nem o nome de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, igreja, nós não iríamos reconhecer como pecadores e pecadoras, porque é Ele que gera em nós, Ele que nos convence da justiça, do nosso pecado, do juízo, Ele que nos ensina. Se nós estamos aqui hoje, é devido à presença do Espírito Santo nas nossas vidas e nesse mundo. E vamos glorificar a Deus por isso. E o Espírito Santo, ele está aqui, e muitos pensam, né? O Espírito Santo está nos bastidores. Mas lá em João 16, mostra uma das funções do Espírito Santo. E ele não veio glorificar a si mesmo. Ele veio para glorificar Jesus Cristo. E nós só vamos ter um lindo encontro com Jesus Cristo se a gente clamar o Espírito Santo e estivermos na presença do Espírito Santo. Porque é a função dele nos mostrar o caminho certo. É a função dele gerar nos nossos corações arrependimento, confessar os nossos pecados, arrepender, ler a palavra de Deus na presença do Espírito Santo, entender o que ele tem para cada um de nós. É o Espírito Santo, esse Deus maravilhoso. Eu trouxe alguns textos aqui, a gente não vai abrir, mas só para mostrar para vocês que a Bíblia, o Espírito Santo, ele atua desde sempre, desde sempre. Em Gênesis, a gente vê a presença do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento.
Salmo 51:11, a gente vê a presença do Espírito Santo. Isaías 63, 10, 11. Se vocês forem lá, vocês vão ver a presença do Espírito Santo. Joel 2, 28, lá também está a presença do Espírito Santo. Ezequiel 39, 29, lá também está a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está desde o início, porque Ele é Deus. E aí algumas pessoas perguntam, como assim? Como um único Deus se formam ali três seres? Um Deus em três? Igreja, eu também não sei. Eu também não sei. Já perguntei também para Deus. Mas tem mistérios na Bíblia que não cabe a conhecermos agora. Eu só sei que eu creio pela fé. É a fé. A Bíblia não mostra como três se formam em um. Três se formam em um. Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Três seres diferentes, sendo um único Deus. E Deus é Deus. Ele não precisa nos revelar tudo da forma que a gente quer e como gostaríamos de entender. Mas o Espírito Santo gera em nós a fé. Estamos aqui hoje pela fé e Ele é um Deus da divindade. Certa vez, Pedro, bem no início do cristianismo, organizando ali aquela comunidade, ali, envolvendo as pessoas, pregando sobre Jesus, já formando ali uma igreja, porque nós somos a igreja, e chega um casal para fazer parte ali daquele povo, Ananias e Safira. E Ananias e Safira tinham ali uma propriedade, e eles vão vender, e vão falar ali na presença de Deus, que eles entregariam tudo ali nas mãos de Pedro, para que fosse ali feito o melhor para todas as pessoas. Ali eles estavam no início do cristianismo, e Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro tinha discernimento do Espírito Santo, que é um dom. O discernimento. E Pedro então pôde ver e pôde saber ali, através do discernimento que o Espírito Santo tinha concedido para Pedro, que Ananias e Safira estavam mentindo e que mentiram para o Espírito Santo, porque eles falaram que tudo que eles tinham ali arrecadado seriam para as boas obras ali de Deus, de Jesus Cristo, e não foi, porque eles guardaram a metade. Era deles, o dinheiro ali era deles, eles não precisariam ter mentido, mas eles mentiram contra o Espírito. E a gente sabe, Atos 5 fala sobre essa história. O que aconteceu? Eles morreram, porque mentiram para o Espírito Santo. E nessa conversa, Pedro ainda fala, vocês mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus. Se vocês forem em Atos 5, depois vocês vão ver, Pedro conversa com Ananias, conversa com Safira, e ele fala para cada um, você mentiu contra o Espírito Santo. Vai descendo e ele fala, mentiu contra Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, igreja. E nós só vamos encontrar Jesus Cristo se deixarmos o Espírito Santo habitar nos nossos corações. E hoje nós vamos ver aqui, abrindo a Bíblia, sobre um personagem da Bíblia, que a gente vai ver na palavra de Deus, que era um homem temente a Deus, que era um homem que estava ali nas boas obras de Deus. Ele era até um sacerdote do Senhor. E sacerdote naquele tempo era uma pessoa que estudava mesmo a palavra de Deus, era uma pessoa que tinha que estar ali mesmo na presença, nas boas obras, na missão. Mas esse homem, por algum momento ali, ele foi desafiado na sua fé e ele teve dúvidas. Ele teve dúvidas com a mensagem que ele recebeu de Deus. Nós vamos abrir então a Bíblia para a gente ver sobre Zacarias.
Abrem para mim, por favor, Zacarias. Zacarias não, Lucas. Lucas, nós vamos ver Lucas, capítulo 1, versículo 5, 7. Vamos ver quem foi esse Zacarias. Amém? Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o 7. Zacarias e Isabel, um casal. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Olha bem, aqui a gente está vendo sobre Zacarias. Zacarias, a palavra de Deus nos diz aqui que ele era um sacerdote fiel. Ele era fiel, era casado com Isabel, e ambos eram o quê? Justos. Ambos eram justos diante de Deus. E aqui a gente traz um ensinamento, já iniciamos aqui com um ensinamento para as nossas vidas. Um casal que era justo, um sacerdote, que estava ali na presença de Deus. E o que acontece? Ela era estéril, ela não podia ter filhos e já era idosa. E naquele período, nesse contexto que eles viviam, ser estéril era como se fosse uma maldição na vida da mulher. Era como se ela fosse realmente amaldiçoada. E Isabel sofria. Se a gente for ler todo aqui esse capítulo, nós vamos ver que Zacarias ele orava. E ele orava. Ele orava ao Senhor porque ele tinha no seu coração vontade de ser filho. Esse casal, igreja, mesmo sendo justos, porque a palavra de Deus nos fala que eles eram justos, mas eles enfrentavam ali problemas no seu dia a dia, enfrentavam desafios, enfrentavam tristezas, amarguras nos seus corações. Sabe, não é porque nós estamos na casa do Senhor, não é porque estamos na igreja, não é porque somos missionários, não é porque temos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas que a gente não vai passar por tribulações nesse mundo. A palavra de Deus não nos engana. Um casal que era temente ao Senhor, e eles sofriam porque ela era estéril. Muitas pessoas poderiam olhar e olhavam como se fosse uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não recebeu a bênção de Deus. Mas nem por isso eles deixaram de ser o quê? Justos e tementes ao Senhor. E certa vez ele foi para o templo que ficava em Jerusalém e ele foi exercer a sua função de sacerdote. E ele entra então no templo. E quando ele entra, vai aparecer para ele ali agora, quem que aparece? Um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor aparece para Zacarias. E esse anjo, o nome dele é Gabriel. Um anjo que desceu ali, trazendo uma mensagem. E o anjo foi bem claro. O anjo foi bem claro para ele. Zacarias, não tema, não tema. Porque a tua oração chegou ao trono, a tua oração chegou no céu. Deus ouviu os teus pedidos. Foi uma mensagem muito clara, muito simples. Muito simples. Para um homem que estava na presença de Deus, para um homem que era sacerdote, para um homem que estava sempre na casa do Senhor. Foi uma mensagem muito simples. E ele viu o anjo. Ele viu o anjo, mas o que acontece? Naquele momento da vida de Zacarias,
ele passou por um grande desafio. Foi o desafio da sua fé. Um homem que estava lá dentro intercedendo, porque enquanto Zacarias entrava no santuário, as pessoas não podiam entrar, ficavam do lado de fora, e ele usava ali a boca para transmitir mensagens. Ele falava depois com as pessoas lá fora, ele ouvia ali as mensagens, intercedia. Esse homem, de grande porte do Senhor, porque a palavra de Deus fala que eles eram justos, ele passou por um grande desafio e não suportou ali o desafio daquele momento, e ele teve dúvidas, e ele não acreditou no anjo. O seu coração imediatamente ali gerou dúvidas, gerou incertezas, porque ele já era idoso, a mulher já era idosa. Zacarias ali estava vivendo algo sobrenatural. Sobrenatural. E nós hoje, igreja, também ao mesmo Deus. Sabe, eu me pergunto, quantas mensagens o Espírito Santo quer nos mostrar? Quantos chamados nós temos nas nossas vidas para irmos para a missão, para levarmos o Evangelho para tantas pessoas que precisam e para nós também. E devido à nossa correria, devido à multidão que a gente às vezes enfrenta no nosso dia a dia, a gente não está ouvindo a voz de Deus. E muitas vezes o chamado vem e a gente nega, e a gente se sente incapaz. Não sou capaz de ir nessa missão, não sou capaz de subir aqui para louvar, não sou capaz de pregar, não sou capaz de fazer um lanche gostoso para a igreja, não sou capaz de ficar na recepção, recebendo bem as pessoas com sorriso, com alegria. Quantos chamados têm chegado para nós todos os dias? E quantos chamados cada um de nós tem negado por não ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco? Porque quando a gente lê, a gente já questiona com Zacarias. Como assim? Um homem que a palavra de Deus fala que ele era justo. Um homem que orava. E o anjo fala a Zacarias, sua oração chegou ao céu, Deus ouviu. Mas ele agora vai passar por um momento de disciplina. Ele vai passar por uma disciplina. Tem muitas coisas que a gente passa nas nossas vidas que a gente não entende. Por quê? Por quê? Por quê? Questiona. Às vezes é um tempo que Deus está nos disciplinando, nos preparando para algo maior que a gente vai receber na frente. Mas aqui nessa lição a gente vê um Deus maravilhoso. A gente vê um homem como nós, pecador, que tentava fazer de todas as formas para servir o Senhor. Mas diante de um desafio, surgiu incerteza no seu coração, surgiu dúvida. Mas a gente vê um Deus maravilhoso, um Deus que não desiste, que não desistiu de Zacarias e que vai disciplinar. Porque mesmo Zacarias falhando, Deus sabia que era um homem justo. E ali, Deus iria cumprir a sua promessa para algo bem maior, porque Isabel daria a luz a quem? João Batista. Eles foram os pais de João Batista, daquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E o anjo dá a bênção, lá no santuário, o anjo fala do milagre, dá o nome do milagre. O seu milagre vai se chamar João, se tornaria o grande João Batista. Olha que Deus maravilhoso, ele vai se chamar João. Mas agora, Zacarias, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo porque você não creu. O anjo ali estava com a autoridade agora de Deus, falando com a autoridade de Deus. Você não creu. Você vai agora perder a sua voz. O que você mais usava, que era a sua boca para levar a mensagem para as pessoas, você vai perder por um tempo. E Zacarias sai do santuário mudo. As pessoas do lado de fora, quando viram Zacarias, entenderam que algo tinha acontecido no santuário. E ele vai para casa, e a promessa de Deus é cumprida, porque Isabel, ela vai engravidar.
E a bênção de Isabel, o milagre, se chamou João. E o anjo ainda fala para Zacarias: ele será tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que no ventre de Isabel ele será o quê? Cheio do Espírito Santo. A passagem está toda aqui no capítulo 1 de Lucas, se vocês forem ler. Uma mensagem linda. Assim como o Espírito Santo gerou lá no ventre de Isabel um filho cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, ele está aqui hoje. E ele quer gerar hoje nos nossos corações. Ele quer gerar os frutos. Gálatas 5, 22 e 23 fala num fruto que é o Espírito Santo, com 9 qualidades: amor, bondade, longanimidade, benignidade, paz. Que paz que a gente pode ter nesse mundo se não for com esse fruto que o Espírito Santo tem para nós? Alegria, domínio próprio. São os frutos que ele tem para colocar nos nossos corações. E ele quer colocar porque ele tem abundância, sem exceção de pessoas. A primeira carta que Paulo escreve ali para os Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar dos dons da sabedoria, da inteligência, conhecimento, discernimento. Igreja, foi esse discernimento que faltou para Zacarias. Foi esse discernimento. Jesus Cristo certa vez se encontrou com Nicodemos e Jesus deixou bem claro para Nicodemos que era preciso nascer de novo. Igreja, nós temos que nascer de novo todos os dias. Nós precisamos de um reavivamento dentro de nós. Nós precisamos de um reavivamento. Sabe que a gente precisa ter esse reavivamento para ter uma reforma das nossas vidas. A reforma é o que vai gerar aqui externo. O reavivamento é aqui dentro. O Espírito Santo quer gerar em nós. E com discernimento nós vamos ver coisas que com os nossos olhos humanos a gente não vê. Mas com discernimento é como se a gente falava: Senhor, não estou enxergando, me preste os óculos de Deus. E com discernimento a gente coloca: discernimento é ver, é enxergar de acordo com o que Deus enxerga, o que a gente não pode. Nós vamos começar, vocês podem ter certeza, o discernimento a gente começa a perceber até quem é joio e quem é trigo. Isso, o dom do discernimento não é para a gente difamar ninguém, não é para criar fofoca, não é para gerar atritos, é para fortalecer a nossa fé, é para fortalecer, para quando vier mesmo os tempos, porque nós estamos já chegando nesses tempos, Jesus está voltando, para não sermos enganados por muitas pessoas que Satanás está usando. No mês de fevereiro, eu fiz um curso, Valentes do Rei, curso de missão, missionários em Brasília. E nesse curso tinha um pastor assim que eu achei muito ungido, sabe? Muito firme mesmo assim na palavra do que ele estava falando. E eu senti verdade mesmo. E esse pastor falou o seguinte, que hoje, nas igrejas, somente 25% das pessoas, 25%, estão dentro das igrejas realmente com os corações voltados para Jesus Cristo. 75% não estão. Ou seja, gente, pessoal, aqui dentro hoje, tem pessoas que não estão com os corações verdadeiramente quebrantados, com fé, com esperança verdadeira, com o Espírito Santo gerando os frutos ali em nós. E ele não falou só de igreja adventista em geral. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia. Isso está na Bíblia. A Bíblia nos fala, Jesus nos alerta
Paulo escreveu tantas cartas alertando sobre pessoas, sobre falsos pastores adentrando dentro das igrejas, levando o que não era de acordo com a palavra de Deus. E quem vai nos mostrar para a gente não ser enganado, porque o inimigo está feroz. Pessoal, realmente porque a gente não pode ver com a visão que Deus vê. Mas o joio está muito pertinho do trigo, está tudo muito junto. E se nós não estivermos na presença do Espírito Santo com discernimento, nós corremos o risco de sermos enganados. Então nós temos que clamar pelo Espírito Santo. E Zacarias, então, ele ali vai passar por esse momento, mais de 200 dias ali, mudo. E foi no silêncio, sem poder ouvir e sem falar, que ele escutou a voz do Espírito Santo. Foi no silêncio. O Espírito Santo, ele não quer as nossas emoções, ele quer unção, ele quer o nosso coração. Hoje a gente, infelizmente, vê tantas pessoas emocionadas demais, muita emoção, pouca unção. A emoção, ela é passageira. Você vai num culto ali, traz um grupo de louvores de fora, a igreja enche, traz pessoas de fora, muitas vezes ali querendo fama, usando púlpitos como palco. Infelizmente, a gente tem vivido esses momentos. E aí muita emoção. Não que o Espírito Santo não possa estar na multidão, porque pode e ele está. Mas na multidão eu não vou ouvir a voz do Espírito Santo. É no secreto. Igreja é no secreto. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de todos nós. Aí muitos choram, se emocionam. Pessoas ali vibram, abraçam, vão embora, acabou. Você não vê mais na igreja durante o ano todo. Você não vê missão. Por quê? Porque a pessoa não está cheia dos frutos do Espírito Santo. A pessoa está com emoção no mundo. Zacarias vai passar pelo momento da disciplina e agora ele vai ficar só. E ele vai ter momento agora para ficar na presença do Espírito Santo. E olha o que acontece quando a pessoa realmente está cheia do Espírito Santo. Lucas 1,64. Lucas 1,64. Antes de chegar aqui nesse versículo, Zacarias passou pelo processo todo, por uns bons meses ali, da gravidez de Isabel mudo. Nesse contexto aqui, foi no 8º dia que eles foram para circuncidar João. Foi na circuncisão, olha o que vai acontecer com Zacarias. Imediatamente, a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Agora aqui, cheio do Espírito Santo, famílias ali de Isabel estavam questionando com Isabel que não era para colocar João, mas foi a mensagem de Deus, você vai ganhar uma graça, o nome dele é João. E eles queriam colocar o nome do pai, é Zacarias, era o costume da época. O filho recebia o nome do pai. Zacarias, então, agora ele vai abrir a sua boca para declarar que era João, e a boca dele vai ficar como, irmãos? Cheia aqui de louvor, desimpedida, louvando a Deus. Os meses disciplinou Zacarias, e ele esteve na presença, no secreto. Ele teve que calar a sua boca. Igreja, precisamos falar menos, orar mais. Falar menos. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente fala. Muito cuidado. Zacarias foi disciplinado, ficando ali no silêncio. Vamos para o secreto. Irmãos, esse apelo aqui para todos nós. Vamos para o secreto. Ela
nós estamos deixando passar por não estarmos no secreto. O Espírito Santo, ele quer intimidade. O Espírito Santo quer ter comunhão com todos nós. Não é só quando eu quero, ai Senhor, eu quero esse dom porque eu quero louvar. Eu vou lá no Espírito Santo e peço. Uai, está usando o Espírito Santo como? Né? Que amigo é esse? Ele quer ser amigo íntimo mesmo, é convivência. É convivência todos os dias. Joelho no chão. Podem ter certeza, se está na palavra, que ele tem discernimento, que ele tem frutos e dons para nós vamos receber muito. Nós estamos precisando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Lucas 67, 68, ainda no capítulo 1. Nosso último texto, para finalizarmos essa mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo agora gerou ali louvores na boca de Zacarias. Ele quer gerar aqui nas nossas bocas palavras de acordo com a vontade de Deus. Lucas 1, 67, 68. Amém? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Como que ele estava aqui agora? Cheio do Espírito Santo. Irmão, coloca, por favor, a música aquela música final, como é que a gente fala, gente? Isso. Para a gente finalizar. Música de apelo, né? Então, Zacarias aqui agora, ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio. E agora, o que ele vai profetizar? Olha que mensagem linda. Zacarias justo, ele era justo. Lucas escreve que ele e a esposa eram justos. E foi desafiado. No desafio da vida que ele teve, ele não suportou. E ele negou a bênção. Ele não acreditou. Mas o mais lindo dessa lição é que Deus não desistiu de Zacarias. Igreja, Deus não desiste de nós. Mas Ele esquadrinha mentes e corações. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é o joio aqui dentro. Ele sabe quem é o trigo aqui dentro. E aquele que é trigo, ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Porque nós vamos passar por desafios também. Mas ele não vai desistir. E ele não desistiu de Zacarias. E daquele casal, olha que filho lindo que veio. João Batista, primo de Jesus. Zacarias não tinha nem ideia do tamanho da bênção, do presente que ele estava recebendo de Deus. Mas ele duvidou. E aqui, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aqui agora, as pessoas, quando é cheia do Espírito Santo, elas não falam só de si mesmo. Zacarias aqui nem vai falar do filho dele, João Batista. Ele vai profetizar aqui o nome de Deus. As pessoas cheias do Espírito Santo, elas não querem saber do eu delas. Elas não querem saber se o que está em mim, como é que está, o que eu ganhei, o que eu tenho. Elas vão profetizar o nome de Deus. Zacarias aqui agora, ele vai profetizar. Ele vai profetizar aqui, dizendo: bendito seja o Senhor. Ele não falou: bendito seja o meu filho, bendito seja João. Ele vai profetizar o nome do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceria. E o seu filho, João Batista, preparou os caminhos para Jesus. Nós temos a oportunidade hoje, igreja,
de prepararmos os nossos corações e ajudar muitas pessoas a preparar para receber essa segunda volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando.